os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo, em minha companhia, sumiram. Foram obrigados a sair da presença daquele que estava aí em pé. E eu fiquei paralisado, nesse aspecto, hipnotizado. Todo o processo que nós fazíamos na pessoa normal era paralisado, todos os membros, para ele não se mexer, mas todavia não era mexido na mente. É paralisado todos os membros do corpo, mas menos a tua mente. Ele paralisou-me, todos os meus membros, não poderia se mexer, nem mexer os meus olhos, mas simplesmente estou na minha mente. Eu vi este ser tão iluminado, tão brilhante. Eu conheci Lúcifer, eu vi Lúcifer, mas só que essa claridade e este ser era muito diferente, muito excelente. Eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este? Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os meus membros. Eu comecei a fazer tantas perguntas a ele. Você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Todas essas perguntas, ele calmamente, com uma natureza tão mansa e humilde, como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante àquele. Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me: primeira coisa, eu te criei para algo melhor. Este é meu sonho, escrever um livro com este tema. Deus me criou para algo melhor. E ele disse-me: tenha paz. São as palavras que vinham como um poder. Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha inocência. Eu adquiri paz. Eu senti a presença de alguém que tinha que preencher o vazio da minha alma, que é a minha necessidade. Que eles mesmos tiram a necessidade do ser humano para dar-lhe o querer. A necessidade do ser humano é Cristo. É retirado essa necessidade e posto lá o querer, os desejos que são insatisfeitos pelos seus meios e métodos. Nesta, ele começou a falar comigo. Ele começou a dizer que eu te criei para algo melhor. Eu sou aquele pelo qual você veio a combater. Eu sou aquele pelo qual eu permiti com que você matasse todos os meus servos, para que você mesmo, por si mesmo, testemunhasse quem eu sou. Você matou fulano de tal, você matou isso. Ele começou a detalhar-me. Eu disse sim, na realidade assim eu fiz. Ele começou a contar minha história da redenção, começando próprio da história que eu já conhecia, mas contado de uma outra forma. Ele estava me contando de uma maneira correta. A história da redenção. Como é que Lúcifer caiu? Antes de Lúcifer cair, como é que ele caiu? Os mesmos sentimentos, tudo. Eu sabia dessas coisas e eles estavam me fazendo lembrar de tudo isso. Eu disse: do outro lado, eu não vou falar porque você testemunha da vida que você vive, mas eu vou falar quem eu sou. Contou minha história toda, até o momento que ele morre na cruz e ele mostrou-me as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu com que eu aparecesse. Você quer liberdade, eu sou a liberdade. Você quer salvação, eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir, e eu sou esse caminho. Eu sou a vida. Você quer ter vida? Foi um ser que suas palavras eram encantadoras e eles não obrigam ninguém. Era uma pessoa com liberdade de escolha. Eu vi que ele deu a liberdade de escolha. A primeira opção que eu vi nele era um iniciante. Alguém onisciente. Onisciente, Lúcifer ele não é. E onisciente só tinha que ter alguém superior. Eu via porque ele pensava, ele lia, respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente. E ele falava exatamente daquilo que eu necessitava. Eu disse que este é o verdadeiro Deus, a quem eu venho combater. Foi uma conversa longa, aproximadamente 5 ou 4 horas.
em conversa com o grande mestre, no final ele disse-me: você quer seguir? Eu prostrei-me de joelho diante dele e eu disse: Senhor, a partir de hoje tome posse da minha vida, mas libertai-me daqueles que são superiores a mim. O Senhor conhece. Tome-me como sua propriedade. E ele deu minha decisão. Eu neste mundo não te darei o que te foram prometido por outro lado. Eu não te darei a riqueza, eu não te darei o que eles desejam te dar, mas eu tenho para te dar a vida eterna. Eu te prometo, não neste mundo. Neste mundo você vai ter que sofrer. O que você fez, você vai ter que passar por mesmo. Mas eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares pelo meu nome. Eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares. Ele contou-me da vida, de que não escolheste coisa vã, mas escolheste a vida eterna. Você vai viver eternamente comigo. Neste mundo você vai passar por vales e vicissitudes para testemunhar na realidade quem você era e quem agora você é. Vais testemunhar do meu nome em todos os lugares em que eu te mandar para você ir e você irás. Ele contou-me a história dos mundos não caídos e das pessoas que lá vivem eternamente, enquanto eu estou prometido a viver aqui neste mundo e teria o privilégio de viajar em todos os países sem pagar nada, viveria no país em que eu desejava, na capital em que eu desejava. Ele me prometeu a vida eterna, em viajar nos mundos não caídos, e teria um privilégio superior. Contou-me esta história e eu prostrei-me e ajoelhei. Por amor, eu disse: quero te seguir por amor e eu quero sofrer por ti. Entreguei a minha vida a ele. A partir daquele momento em diante, depois de alguns dias, aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Asbad, que era o meu conselheiro no outro mundo, dizendo: você traíste a nossa pátria. Você foste traidor. Mas mesmo assim, o mestre ainda quer te receber. Quer que você renuncie o mestre que você aceitou. Eu disse naquele momento, foi uma conversa em que todas as coisas do quarto, todo o temperamento das coisas já não estavam mesmo bem. Era uma área muito quente naquele momento. Eu disse: eu tenho alguém superior a quem eu escolhi de momento. Eu penso que, de tanta conversa, eu disse simplesmente: em nome de Jesus Cristo, a quem eu escolhi, e ele me prometeu ter a vida eterna, aquele que me ama com amor eterno e com amorável benignidade me tem atraído. Eu aceitei por amor e eu quero sofrer por ele. Vai e diga a ele que eu já não quero servir, mas quero ser servo do Senhor. Ele sumiu. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, ele sumiu. Passa tempo, aparece o próprio Lúcifer. Aparece mesmo o próprio Lúcifer dizendo: filho, eu ainda não te abandonei. Ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo dos próprios companheiros. Ele não é amigo de ninguém. Ele finge de ser amigo, mas ele não é amigo de ninguém. Ele escraviza. E ele escraviza, ele engana as pessoas. Ele me apareceu com o mesmo engano. Eu já sabia quem ele era. Eu já sabia o que ele faz. E não tinha nenhum argumento para me convencer novamente. Eu disse simplesmente: eu tenho um novo Senhor e a ele eu servirei. A única palavra que ele disse: então não viverás, você morrerás. E vais sofrer. Verás como é sofrer. Ele foi-se embora, pedindo, eu disse em nome de Jesus Cristo, clamando auxílio, e ele foi-se embora. Dali em diante, foi sofrimento. Começou as crises, que no outro lado eu não sabia, mas agora comecei a tomar. A partir, meu pai começou a retirar tudo que ele tinha, foi retirado tudo que ele tinha,
Todas as pessoas que me apoiavam, que tinha na família, começou a retirar tudo para me ver na miséria. Mas eu sabia que Deus me prometeu que estaria comigo todos os momentos. Eu comecei a clamar a Ele. E eu testemunho em muitos lugares. Ok. Sim. Eu testemunho em muitos lugares nas igrejas, em nome de Jesus Cristo, e muitos que lá também fazem parte do pacto se convertem e entregam as suas vidas a Jesus. De agora em diante, sou missionário de Cristo.